perguntas a qualquer momento, tá? Ou no final, depois que eu paro a gravação, como vocês acharem melhor. Nós vamos falar um pouquinho, é uma aula rápida, sobre sociologia do lazer. Porque é um tema importante, né? A disciplina se chama Introdução à Educação Física, como eu estava dizendo agora há pouco. É a ideia de introduzi-los no mundo da educação física, nos seus aspectos profissionais, acadêmicos, nos seus aspectos éticos, históricos, né? Então, filosóficos. Então, a gente passeia por várias áreas do conhecimento que estão relacionadas de alguma forma com a educação física, tá? Para deixá-los mais familiarizados com a educação física, tá bom? Repito novamente, quem não fez chamada, escreve o nome aqui do lado, faz a chamadinha, tá? Não se esqueçam. Já. Essa chamada não é para prejudicar ninguém, é para a gente saber quem está conseguindo acessar, porque quem não estiver conseguindo acessar, a gente vai tentar ajudar de alguma maneira, mandar apostila, pendrive, de alguma forma colaborar para que as pessoas consigam completar esse semestre aí, que vai ser inteiramente virtual, tá? Entrando no tema da aula, então, a nossa referência acadêmica aqui para tratar da questão da sociologia do lazer é o Nelson Carvalho Marcelino, tá? Quem é ele, né? Hoje ele é professor da Unimep, já deve estar aposentado, não tenho certeza, mas deu aula na Unimep, que é a Universidade de Piracicaba faz muito tempo, né? Tô escutando nada. Tem algum microfone aberto. Não, o som tá saindo por cima. Achei. Tudo bem. Enfim, ele é formado em Ciências Sociais na PUC Campinas, ou seja, ele é um sociólogo, ele não é formado em Educação Física. Aí ele fez o mestrado em Filosofia, também na PUC Campinas, e o doutorado em Educação pela Unicamp. Mas desde a graduação ele se dedicava mais à questão do lazer mesmo. Então, apesar de ter uma formação mais ampla, né, formação mestre em Filosofia, doutor em Educação, o foco das pesquisas dele sempre foram o campo da Sociologia do Lazer, tá? E ele é autor de vários livros, né, que são referência na educação física na questão do lazer, tá? Então, assim, primeiro vocês têm que tirar a ideia de lazer enquanto ideia de brincadeira. Uma coisa são os jogos e brincadeiras, que é a disciplina do Jorge, né? A questão de jogos e brincadeiras é uma coisa. Jogos e brincadeiras são uma parcela do lazer. Lazer é um aspecto sociológico amplo, tá? Então, lazer, falar de lazer não é falar de brincadeira, não é falar de palhaçada, não é falar de horário livre, não é disso, né? A gente está discutindo um fenômeno social amplo e importante para o campo, né? Para nossa área profissional, tá? Nós somos pessoas que atuam no campo do lazer. E aí sim, quando você for falar da atuação, dos modos de trabalho no campo do lazer, aí nós estamos falando, né? De como operar com os conceitos, de como ser um bom recreacionista, de como ser um bom profissional do lazer, de como ser um bom animador cultural, né? Então aí sim nós estamos falando de como dar aulas, como operar com esse conhecimento. Aqui a nossa discussão aqui não é essa, nossa discussão aqui é mais acadêmica, ela é prévia, né? Ou seja, ela é anterior a essa questão instrumental do fazer pedagógico, do fazer profissional no campo do lazer, tá? É mais uma compreensão do que se trata, o que é isso, qual a importância disso para a sociedade, né? E como o profissional de educação física está atrelado a essa discussão dentro da sociedade, tá? É essa a nossa discussão de hoje, tá bom? Para vocês saberem separar bem da disciplina de jogos e brincadeiras. Bom, primeira coisa, né? É uma aula rápida, curta, né? E aí depois no final eu abro para as questões, porque daí eu acho que nos questionamentos dá para se aprofundar um pouco mais de acordo com as dúvidas que vocês tiverem. Porque os conceitos, na verdade, são bem simples. Lembrando, quando eu trago o que é lazer, eu estou trazendo o que é lazer na visão dessa pessoa aqui, do Nelson de Carvalho Marcelino, que é uma das referências mais respeitadas nesse âmbito na educação física brasileira. Mas também não estou dizendo que é uma verdade absoluta, tá? Você pode pensar a partir de outros autores, outras definições, né? Não é a ideia aqui de um pensamento só sobre as coisas, tá? É a ideia de vocês terem um início de discussão, começarem a entender certas coisas, tá? E o Nelson de Carvalho Marcelino, ele define lazer a partir de dois componentes, a partir do tempo e da atitude. Como assim o tempo e a atitude? Primeiro deles, tempo está relacionado ao tempo livre. Então, tudo aquilo que você faz quando você não está cumprindo as suas obrigações pode ser lazer, não necessariamente é, tá? Porque depende da atitude também. Mas
se você está... Ou seja, você tem que tirar da sua cabeça essa ideia de que lazer é sinônimo de diversão. Porque você tem que tirar da sua cabeça essa ideia de que trabalho é igual a algo ruim. Tem pessoas que se divertem no trabalho, tem pessoas que gostam do trabalho. No entanto, continua sendo o quê? Trabalho, tá? Então, coisas que você faz por obrigação, para você se formar, para você ganhar o seu dinheiro, para você manter a sua empresa, para você garantir a sua comida, para você deixar a sua casa limpa, para você deixar a sua casa habitável. Todas essas questões relacionadas à obrigação, tá? Dentro de um consenso social do que é obrigação hoje, né? Dadas as linhas molares da sociedade contemporânea, né? Ou seja, o que a gente entende como obrigação nos dias de hoje, tudo isso daí é trabalho. Ir para a faculdade é trabalho. Nesse momento aqui, eu estou trabalhando, eu estou dando aula. Ah, mas você adora dar aula, você é super feliz dando aula. Não interessa. Quem dá aula está trabalhando, tá? Por dinheiro, né? Então é trabalho. Se é trabalho, não é lazer. Então só é lazer se está no seu tempo livre. Ah, mas e os atletas profissionais, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, que adorava jogar bola. Nossa, aquele cara jogava bola se divertindo. Não. Continua sendo trabalho, não é lazer. Por quê? Porque ele é Professor, obrigado. Oi, pode falar. se for comunitário, seria lazer? Como assim comunitário? Se eu for, tipo, dar uma palestra, eu sou um palestrante, pago. Mas aí, tipo, eu vou, tipo, dar uma palestra por, tipo, voluntário, sabe? Tipo, como posso explicar? De graça, só por dar. Seria lazer ou seria trabalho do mesmo jeito? Depende da sua atitude, né? Que é o próximo tópico que eu vou trazer aqui. Se você está fazendo aquilo porque você tem o intuito de ajudar pessoas, então você está entendendo aquilo como uma obrigação sua, tá? De cumprir um propósito. Então é trabalho, não é lazer. Entendi. Agora, se você vai dar a palestra porque você quer se divertir, nossa, vai ser muito legal falar para aquelas pessoas amanhã. Que nem na aula de lutas, eu chamei ontem um amigo para dar aula para falar sobre o jiu-jitsu, né? Porque eu faço jiu-jitsu, eu trouxe um amigo meu que também faz jiu-jitsu para dar uma animada na aula, né? Veja, ele não tem obrigação, ele não recebeu nada para isso. Ele não tem uma missão divina de falar sobre o jiu-jitsu, sabe? Não é uma coisa que ele está indo para ajudar ninguém. Por que ele veio dar a palestra? Porque ele gosta. Então, para ele foi lazer. Para mim foi trabalho. Porque eu estou sendo pago, eu tenho um contrato com a Fefiso, eu sou professor da Fefiso. Então, para mim, naquele momento, por mais que eu tenha me divertido, porque foi legal trazer o meu amigo, os alunos fizeram perguntas, foi gostoso, por mais que eu tenha me divertido, foi trabalho, não foi. Para ele foi lazer. Então, o Ronaldinho Gaúcho, quando ele está jogando para um time, quando ele jogava ainda, ou o Neymar, ou qualquer jogador craque, é trabalho. Veja, ele está sob força de contrato, né? Ele não pode simplesmente acordar e falar assim: ah, hoje eu tô com preguiça, hoje eu não vou treinar, hoje eu não vou viajar com o time. Não pode. É contrato. Ele é obrigado. Veja o exemplo do Neymar mesmo, né? Que tá odiando jogar no PSG lá, mas nenhum clube quer comprar ele, porque é muito caro e ele é muito mala. Então ele tá lá, jogando num time que ele não queria estar, tá? Então, veja, isso é trabalho, tá? Ele pode gostar do trabalho dele, você pode gostar do seu trabalho. Eu amo o meu trabalho, mas não deixa de ser trabalho. Então, só pode ser lazer depois que nós cumprimos com nossas obrigações. Já estudamos, já trabalhamos, já limpamos a casa, já fizemos a comida, já fomos no mercado. Depois de cumprir tudo isso, no tempo livre que sobra, ali pode ser meu lazer. Mas nem tudo que eu faço no meu tempo livre é lazer, porque depende da minha atitude. Tem que ser algo no meu tempo livre e tem que ser algo que eu queira fazer, né? Por exemplo, se você for obrigado pela sua namorada, pelo seu namorado, pelo seu marido, pela sua, né, esposa, pelos seus filhos, se você é obrigado a fazer alguma coisa no seu domingão que você não quer fazer, você está no seu tempo livre, mas você não quer fazer aquilo, então para você não é lazer. Você está fazendo por quê? Você está fazendo porque é uma convenção social, você tem que agradar as pessoas da sua família, você tem que ir naquela festa de aniversário do amigo, do filho, que, né, festa de criança, sempre divertido pra caramba, né? E você é obrigado a ir, ué, porque é o seu filho. Então, aí não está no seu tempo livre, mas não é lazer. Por que não é lazer? Porque você não queria estar lá.
Agora, se você quer estar lá, né? Não, adoro festa de criança. Roubo todos os brigadeiros. Aí para você é lazer, tá? Então lazer é sempre muito pessoal, né? É sempre muito o que pode ser lazer para uns, pode não ser lazer para outros. Ficou claro aqui? Eu posso mudar o slide? Alguma questão aqui? Tá tudo ok. Tá. Sabe o que é legal a gente conversar também? As necessidades especiais, necessidades biológicas. Então, por exemplo, dormir, comer e fazer sexo é lazer ou é necessidade? Então, a resposta para isso é as duas coisas, tá? Porque assim, nós precisamos comer, senão a gente morre. Nós precisamos dormir, senão a gente morre. E nós precisamos de sexo, senão a gente não se reproduz e a espécie se extingue. Acaba o ser humano. Então, são necessidades. Mas você pode praticar isso por lazer também? Pode. Quem aqui não dorme até 10 horas no domingo, acorda, come 1 quilo de comida, né? Um frango assado inteiro sozinho e faz o que depois? Vai dormir. Precisava dormir? Não, vai dormir por lazer, né? Ou você mora num sítio, você vê uma rede e você vai ficar deitado lá e tirar um cochilinho. Precisava, né? Naquele momento talvez você não tivesse precisando dormir, mas você dormiu por lazer. Então, uma coisa é você comer por fome, por necessidade de comida. Outra coisa é você sair num restaurante bom, conhecer um lugar novo, experimentar um lanche diferente, né? A novidade do Burger King, né? Você precisa comer, mas você não precisa comer exatamente aquilo. Por que você quer comer aquilo? Por lazer, por diversão, tá? Espero que tenha ficado claro, né? Qualquer coisa, estão fazendo perguntas aí, tá? Próximo. As categorias do lazer. Vejam, eu vou explicar para vocês algumas categorias. Toda vez que você cria categorias, você acaba sendo injusto, né? Porque tem coisas que não se encaixam em nenhuma e tal. É sempre um pensamento reducionista. O pensamento classificatório, ele é um pensamento que diminui o potencial de complexidade das coisas. Mas, por outro lado, ele também deixa mais didático, né? Então, para nossa discussão aqui, graduação, primeiro período, então ele ajuda a gente a destrinchar o fenômeno, né? Didatizando alguns dos seus aspectos ao compor estruturas que são mais fáceis do pensamento operar, tá? Não que essas estruturas sejam verdadeiras, sejam essenciais, sejam a única forma de olhar para o campo, nada disso, tá? Mas só uma maneira da gente discutir o assunto. Então, e outra coisa que eu queria deixar claro é que essas categorias do lazer, elas não se auto-excluem mutuamente, tá? Então, por exemplo, uma forma de lazer, ele pode se encaixar em mais de uma categoria, tá? Então, por exemplo, a dança, ela se encaixa em vários aqui, não um só. Vamos lá, então, a cada uma das categorias. Lazer físico desportivo. O que é o lazer físico desportivo? É aquele que tem predomínio, veja, preste muita atenção na palavra, é aquele que tem predomínio de ação física, de movimento corporal. Então, atividades em que o movimento corporal é a ênfase da diversão, é o tipo de lazer físico desportivo. Tá? Por exemplo, praticar esportes, fazer dança, né? Lutas. Pessoal, tem algum microfone aberto? Se vocês puderem fechar, por favor? Abre só na hora de fazer pergunta, tá? Lazer intelectual. Lazer intelectual é aquele que tem predomínio, veja bem a palavra, predomínio de ações pautadas pelo pensamento. É o tipo de lazer onde o pensamento cumpre a sua principal função. Por exemplo, ler um livro, né? Compor uma poesia, assistir um filme, tá? Então, são a espécie de lazer que o pensamento é o mais importante. Então, isso se chama lazer intelectual. Lazer artístico, aqueles que têm envolvimento com a arte, com a produção de outros modos de expressão, com a produção de coisas que afetam o ser humano e mobilizam a pensar outras coisas, né? Então, a dança, os mesmos exemplos que eu dei, né? A literatura, a dança, a poesia, o cinema, mas muitos mais outros, né? A pintura, enfim, tudo aquilo que tem esse poder de arrebatar e produzir um impacto através de diversos modos de expressão, então isso é artístico e o lazer pode se tornar, então, né? Às vezes a pessoa gosta muito de pintar, mas não consegue viver daquilo. Então ela trabalha em outra coisa e no momento livre dela ela vai pintar, tá? É uma espécie de lazer. Lazer turístico. Qual é o lazer turístico? É o lazer de você conhecer um local novo, né?
Está aqui representado na mochilinha. Mas não se prendam a grandes viagens, tá? Não é a distância que determina se algo é novo. É o não conhecimento prévio. Então, digamos que construíram uma praça nova na rua de baixo. E você vai conhecer essa praça. Pronto. É um lazer turístico, tá? Aqui eu esqueci, eu vou fazer ao vivo aqui, ao vivo e a cores. Esqueci de um aqui. Depois do turístico, nós temos o lazer social, né? O que é o lazer social? É o lazer de estar próximo a outras pessoas, né? Em contato com outras